Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa saúde reprodutiva, tá certo? E aí a gente vai falar hoje e sexta, né? Hoje e sexta, os dois últimos dias de saúde reprodutiva, tá certo? Na próxima semana a gente já começa com PAISC, tá certo? Vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre métodos contraceptivos. Então, métodos contraceptivos está dentro da política de saúde da mulher, tá certo? Planejamento familiar. Então, na unidade básica de saúde, o enfermeiro atua, né, na orientação de métodos contraceptivos, na política de saúde da mulher e planejamento familiar, tá certo? Assim, então a gente tem a atuação nesse sentido. Então, muitas mulheres nos procuram através de método para a procura de um método contraceptivo, né? E aí a gente precisa entender que o Ministério da Saúde, ele dá, né, tá dentro do SUS, ele tem na unidade de saúde todos os métodos contraceptivos, tá certo? Então a paciente vai e a gente escolhe junto com ela a melhor forma, o melhor método para ela, levando em consideração idade, paridade, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, as menores de 20 anos não devem tomar pílulas conjugadas, só devem tomar pílulas, mini pílula, e por aí vai essa escolha, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Então, ó, no o que é contracepção, né? Contracepção vai ser todo método que visa impedir a fertilização de um óvulo ou a anidação do ovo ao zigoto. Então, quando impede, né, não um método contraceptivo que favoreça a não gravidez, tá certo? A paciente não engravidar, tá? E aí é um regime de ações dispositivas, então isso significa que a gente tem dispositivos para evitar essa gravidez, a gente tem métodos de barreiras para evitar essa gravidez. E tudo isso são ações conhecidas como métodos contraceptivos, tá bom? Dispositivos ou de medicamentos de modo a prevenir ou reduzir a propensão da mulher de tornar-se grávida. Então, é esse a característica, o conceito de métodos contraceptivos dentro da nossa unidade básica de saúde, tá? E aí, ó, métodos contraceptivos, eles podem ser naturais, tá? E aí os métodos naturais consistem na abstinência, né, da relação sexual por um período, e os métodos não naturais são os métodos artificiais, que são conhecidos como os hormônios. Então a gente tem os diversos tipos de hormônios e a gente também tem as cirurgias, né, que são métodos artificiais, mas que são irreversíveis, tá certo? E os métodos naturais são todos os tipos de hormônios e não naturais os tipos de hormônios e de barreiras, tá? Então, nos métodos naturais, a gente tem um dos mais conhecidos, né, que a grande maioria utiliza, tá certo? Que vai ser o método de calendário, que vai ser o que a gente conhece por tabela. E aí, o que é que acontece? Qual é o bom, o lado positivo da tabela, né? As vantagens. É que é um método conhecido por todos, não é? E aí tem que conhecer a data da menstruação. Então, de 12 meses a 6 meses, a mulher precisa ter anotado a data do seu primeiro dia de menstruação e esse ciclo deverá ser regular. Se ela não tiver um ciclo regular, ela não poderá fazer o método de barreira, tá certo? Então, o que é um método regular? Todos os meses ela vai menstruar mais ou menos na mesma data, tá? Aí, esse é um método regular. Então, ela conhece já o seu ciclo, tá? Então, é um método bastante vantajoso para quem tem essa característica de ciclo, tá? E ele não apresenta efeitos colaterais. Não tem nenhum efeito colateral. A desvantagem é que ela precisa ter a menstruação dela precisa ter uma característica de dias, então a cada 30 dias ela menstrua, a cada 28 dias ela tem essa menstruação. Então é um método que precisa ter
essa característica. Ela precisa ser muito controlada em relação à abstinência. Então, ela precisa ter o discernimento e a orientação em relação a essa abstinência, tá certo? Ou, durante o período fértil dela, ela precisa usar o preservativo se ela não quiser ter essa abstinência, tá certo, pessoal? Ele também é um método que necessita de cálculos, né? Que cálculo é esse? O cálculo do primeiro dia da menstruação. Sangrou pela primeira vez, sangrou o primeiro dia, vai lá e anota, durante 6 meses. Esse sangramento não pode ser por hormônio, então tem que ser menstruação sem estar tomando nenhum tipo de hormônio, tá certo? Se ela estiver tomando algum tipo de hormônio, não é considerado como o primeiro dia, porque aí ele fica muito regulado por conta do hormônio. É sem o uso de nenhum tipo de hormônio, tá certo? E a probabilidade dela engravidar, ela é mínima, mas ela se torna máxima caso ela não consiga fazer essa tabela direitinho, tá certo? E ela não é recomendada para adolescentes. Por que não é recomendada para adolescentes? Porque eles normalmente não prestam atenção a essas datas. Tá bom? Vamos agora para o segundo método, o segundo método natural, que vai ser o método de temperatura. O método de temperatura, ela vai colocar um termômetro, né? Ela vai colocar o termômetro e vai medir a temperatura dela. Se a temperatura dela estiver acima da mínima axilar, significa que ela está ovulando. E aí, naqueles dias, ela não pode, tá certo? Então, a temperatura tem que estar na temperatura mínima axilar, que é de 36 graus. Tá bom? Então, temperaturas altas significa que essa paciente ela poderá estar ovulando. E aí, ó, o método que identifica a temperatura da ovulação da mulher, ou seja, quando ela está no período fértil. Quando a gente está no período fértil, nossa temperatura aumenta. E aí, durante esse período, não pode ter relação sexual sem preservativo, tá certo? E aí vai ser outro método natural. E aí a principal vantagem do método de temperatura, né, da avaliação de temperatura, a principal característica, pessoal, é que esse método oferece a observação do corpo, tá certo? Então ela consegue observar melhor o corpo e ele é muito utilizado para quem deseja engravidar, né? Ela fica lá atenta à data a temperatura dela e aí vai ter relação sem preservativo, tá certo? Em relação ao coito interrompido, também é um método bastante utilizado, mas é um método bastante perigoso, tá? Então, qual é a vantagem do coito interrompido? O coito interrompido acontece durante a ejaculação. Essa ejaculação acontece fora do canal vaginal da mulher, tá certo? Mas aí a gente sabe que durante a relação pode ser liberado esperma e esse esperma pode fazer com que essa mulher engravide. Então, precisa também não estar nos dias férteis, que são, teoricamente, o 14º dia do ciclo menstrual da mulher. Por isso que ela tem que ter um ciclo menstrual bem regular, que é o que faz lá na tabela, tá certo? Então, o coito interrompido tem essa vantagem, tá bom? Que ela reduz um pouco o risco de gravidez, mas é muito pequeno, tá bom? E muitas vezes elas, fazendo o coito interrompido, elas engravidam. É uma das principais desvantagens do método do coito interrompido. Em relação ao muco cervical, vai ser o muco aí, a imagenzinha que está mostrando para vocês, né? Que é um muco que tem a característica de liga, né? A gente consegue fazer uma liga desse muco cervical e quando tem esse muco cervical significa que ela está no 14º dia, ela não pode ter relação. Se ela tiver tido relação, ela poderá engravidar. Não tem efeito colateral nenhum, também não é recomendado para adolescente, porque nesse dia é o dia em que, teoricamente, a mulher está fértil e aí ela tem mais desejo sexual. Então, as adolescentes elas não conseguem muito diminuir, né, controlar essa libido e elas acabam tendo relação e acabam engravidando, tá certo? Mas nas mulheres que apresentam uma característica de não ter relação durante esses dias, o muco é um dia bastante importante, o método natural por muco cervical é importante, tá bom? E aí, os não naturais. No método não natural, a gente tem os mecânicos, tá certo? Os hormonais, os químicos e os cirúrgicos.
Nos mecânicos, a gente tem os três principais, vai ser o DIU, o dispositivo intrauterino, tá? Que é o DIU, o diafragma e os preservativos masculinos e femininos. Esses são os mecânicos. Nos métodos hormonais, a gente tem a pílula, os adesivos e os anéis vaginais. Nos químicos, a gente tem os espermicidas. E nos cirúrgicos, a gente tem a vasectomia e a laqueadura. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, tá bom?